Para você, está começando o Evangelho do Céu. Eu sou o Júnior da Paz e a partir de agora, hoje, vamos conversar sobre a verdadeira história do Natal. Bom, Natal é uma época que evoca fraternidade, alegria, celebração, renovação, renascimento. São elementos próprios de um período onde se tem a sensação de que estamos encerrando um ciclo da vida e prestes a iniciar outro ciclo. É certo que todo dia, quando a gente acorda, nós estamos reiniciando. Estamos diante de uma nova oportunidade, de uma nova etapa. Mas acredito eu que o indivíduo que criou a divisão do tempo, que estabeleceu 12 meses que completam um ano, foi mercadologicamente falando um gênio. Porque, ainda que seja uma sensação, ainda que seja um estado de espírito apenas, ainda que seja uma movimentação psicológica, no fim do ano, tem-se a sensação de que estamos finalizando mais uma etapa de nossas vidas e, por isso, estamos exaustos, estamos cansados, estamos precisando de férias, de uma pausa para refletirmos, descansarmos, a fim de que possamos reiniciar. Claro que todo dia é dia de renovação, todo dia é dia de renascimento, diariamente é dia de fraternidade, de solidariedade, de celebração da vida. Não apenas no fim do ano, não apenas no Natal. E qual a verdadeira história do Natal? Os historiadores dizem que desde os primórdios da civilização humana, 7.000 anos atrás, que se comemora nesta época do ano aquilo que seria o fim de um período e o início de outro período promissor. No fim do ano, exatamente nessa época, desde os primórdios, comemorava-se a chegada do verão. Isso era especialmente celebrado na última noite do solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Exatamente nesse dia, as civilizações antigas comemoravam a chegada de um período de fartura, portanto, um período de prosperidade, um período de renascimento, de renovação. Acabava-se o período das dificuldades que vinham com o inverno e com a chegada do verão, o período da fartura, o período das grandes plantações. Por isso, em todas as partes do planeta, comemorava-se a chegada do verão. E era exatamente nessa época que, depois que fatiaram o tempo em 12 meses, coincidentemente ficou conhecido como fim do ano, dezembro, e assim sempre foi. Ou seja, o Natal, ou a celebração do fim do ano, desde sempre existiu e nem sempre teve a ver com o nascimento, a chegada de Jesus. Jesus só chegou há 2.000 anos. No entanto, Jesus foi uma presença tão marcante, tão forte na história da humanidade,
Jesus, que foi capaz de dividir o tempo, a história em antes e depois dele, tal a sua presença, a sua liderança, tal o impacto de seu trabalho, de sua mensagem na humanidade. Então, ele foi tão fortemente marcado na história que mesmo depois de morto, o movimento chamado cristianismo só cresceu. Sobretudo depois que ele morreu. O movimento cristão se avolumou, se agigantou de tal maneira que lá já pelo século 3 para 4, depois de sua morte, depois de Cristo, o Império Romano decidiu que deveria sintetizar a religião tradicional de Roma, o paganismo, com aquele movimento chamado cristianismo, que não era uma religião, era apenas um movimento dos seguidores de Jesus. Então, o Império Romano decidiu que poderia e deveria sintetizar a religião pagã com o movimento cristão, iniciando a era de uma nova religião, uma religião que dali por diante seria a religião oficial de Roma, que seria o catolicismo apostólico romano. Em pouco tempo, percebeu-se que as comemorações do solstício de inverno, que aconteciam sempre no mês de dezembro, de certa forma ia de encontro à data mais importante, que seria a do nascimento do Cristo, que para um famoso historiador da época seria importante que fosse oficializada uma data para, de certa forma, se contrapor aquelas comemorações que aconteciam desde sempre, porque, de certa maneira, as festas de fim de ano, comemoradas no mundo inteiro, de alguma maneira atrapalhava o objetivo maior do império, que era disseminar, divulgar em todos os recantos do planeta a religião nova, o catolicismo. Não nos esqueçamos do tamanho gigante do Império Romano ainda naquela época. Foi então que a Igreja, por sugestão desse grande historiador da época, sugeriu que Jesus tivera nascido no mês de dezembro, mais precisamente no dia 25, para que pudessem, de alguma forma, tirar a atenção das festividades tradicionais do solstício de inverno e se concentrassem no nascimento daquele que também representava prosperidade, renovação, renascimento, fartura. Foi então que, a partir dali, instituiu-se que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Para alguns historiadores, é mais provável que Jesus tenha nascido em abril, não em dezembro. Aliás, dificilmente hoje, na historiografia, se admite que Jesus tenha nascido no mês de dezembro. É mais provável que ele tenha nascido em abril. Bom, de certa forma, Jesus passou a ser, então, o símbolo, segundo a tradição cristã, do renascimento, da renovação. E por isso, hoje, nós comemoramos o Natal como sendo o Natal, o nascimento de Cristo, de Jesus, entre nós. É claro que há outros elementos presentes nessa festividade tão forte culturalmente entre nós, sobretudo nas sociedades cujo cristianismo tem um peso maior, uma influência maior. Então, Papai Noel, por exemplo, teria sido
a expressão, a simbologia de um bispo da Igreja Católica que viveu lá no século III para o século IV, chamado Nicolau. Nicolau teria sido um homem de família rica, que herdou muitas posses de sua família e por isso mesmo tinha o hábito, como era um homem muito bom, de distribuir presentes todo fim de ano com as crianças, sobretudo as crianças órfãos. Ele que era conhecido como amigo dos pobres. Foi então que, posteriormente, a igreja oficializou Nicolau como santo, então ele passou a ser São Nicolau, e então acha-se que a figura de Papai Noel tem também a ver com a figura de São Nicolau. Um velhinho de barbas brancas, longas, e que não se vestia de vermelho. A roupa de Nicolau era verde. O vermelho foi a Coca-Cola, que já no século XX criou a roupa de Papai Noel com a cor que simboliza a cor daquela bebida famosa, que até algum tempo atrás, eu não sei hoje, só perdia para a água. Era a segunda bebida mais consumida no planeta. Bom, mas tendo ou não conotação histórica para a origem do Natal, é certo que na nossa tradição cultural nós comemoramos nesta época esse momento de reflexão, de renovação, onde se evoca a paz, onde se evoca a fraternidade, a solidariedade, a comunhão, a alegria, a celebração da vida, a celebração da oportunidade de uma nova vida, de se renascer, sobretudo o renascimento íntimo, a mudança, talvez, da existência de um homem velho para um novo homem, uma nova etapa, um recomeço. Então, tudo isto está presente no imaginário dessa época natalina, onde todo mundo costuma se reunir para celebrar. Não é por acaso que no mês de dezembro nós temos tantas confraternizações e, em geral, uma pessoa tem pelo menos 3, a do trabalho, a do Natal e a do Réveillon, porque é o mês de muitas comemorações, um tanto paradoxalmente um mês de extremo consumo, e eu não sei se você sabe, mas o mês de dezembro é o mês, ou a quinzena, mais propriamente, de Natal e Réveillon, é o período onde se mais consome bebida alcoólica no ano. Há pessoas que pensam que é no carnaval, mas não. Onde se mais consome bebida alcoólica no ano é justamente na segunda quinzena do mês de dezembro, porque é um mês de celebração, é um mês de festas. Mas o que a gente pode tirar, qual o sentido que podemos tirar, então, na visão espírita desse momento da nossa história, desse momento da nossa vida, que é o Natal? Bom, nós sabemos que para o Espiritismo, Jesus não é uma personalidade a ser adorada. Jesus é um exemplo a ser seguido. Por isso, no Espiritismo, não evocamos tanto o Jesus Cristo, que é o Jesus das religiões. Para o Espiritismo, nós valorizamos mais o Jesus homem, o Jesus de Nazaré, o Jesus que é a referência de prática, de exemplo, de sabedoria. Sabedoria tem a ver com saber fazer. Então, as atitudes que expressam maturidade, a maturidade que se coloca na compreensão, na paciência, no perdão, na gratidão, na esperança, na perseverança, no altruísmo, no respeito, na empatia, na fraternidade, na bondade, na caridade. Então, sabedoria neste sentido prático. Então, para o Espiritismo, Jesus pode e deve renascer dentro de nós todos os dias. Então,
Para nós espíritas, todo dia é Natal. Para nós espíritas, todo dia é dia de fraternidade, de solidariedade, de bondade, de caridade, de amor. Eu falava na semana passada sobre caridade natalina, que é aquela caridade praticada apenas no Natal, muitas vezes para se cumprir uma tabela, se cumprir uma obrigação social, muitas vezes se evocando até mesmo a bondade, a caridade, mas perdendo-se de vista que a caridade pura, verdadeira, ela tem a ver com benevolência, tem a ver com amor, não necessariamente com beneficência, com a doação de presentes ou de qualquer coisa que seja. Então, para nós espíritas, esta é uma época importante, sim, porque nós celebramos tudo isso, mas nós buscamos celebrar tudo isso durante todo o ano. É por isso que, ao invés de dizer Feliz Ano Novo, a gente prefere dizer Feliz Você Novo no próximo ano. Porque se não houver renovação de fato, na prática, longe daquelas promessas que muitas vezes nós fazemos, que nada mais, nada menos do que a tentativa de aliviar o peso da culpa de não fazer aquilo que já devia ter feito. Então, é uma época cheia de promessas. Promessas para todo lado, em todos os sentidos. Mas que muitas vezes não passam dos primeiros dias do outro ano, do novo ano. Porque aquelas promessas, na verdade, representavam uma espécie de movimentação emocional para aliviar o peso da culpa de não estarmos, sim, operando na prática as mudanças que nós precisamos realizar em nossas vidas. Obrigado por sua presença aqui no Evangelho do Céu. Quero dizer que ontem nós tivemos uma tarde maravilhosa no céu, com a presença da nossa querida Andréia Luz, que trouxe músicas belíssimas para a nossa reunião, e depois a palestra do nosso professor Fernando Lins. No próximo domingo, teremos o professor Sérgio Ramos como palestrante do CEAL, e eu vou aproveitar a oportunidade, no momento musical, para cantar algumas canções de luz, daquelas que eu gosto muito de cantar. Então, no próximo domingo, nós teremos, a partir de meio-dia, a triagem para o tratamento espiritual presencial, e você, então, está convidado, está convidada para conhecer a nossa casa, ou para voltar à nossa casa. Tem muita gente que ainda não voltou depois da pandemia. Está convidado. Hoje me perguntavam sobre o uso de máscara. Ainda é adotado o uso de máscara no CEAL. Então leve a sua máscara e seja bem-vindo. Quero lembrar também que continua a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua força lá na chegada do CEAL, levando a sua doação. Se puder, faça uma campanha entre os amigos, com a família, e leve a sua doação para o CEAL, porque a fome não pode esperar e nós temos uma meta, porque temos famílias cadastradas pela casa que recebem as cestas básicas todo mês. Então, é um compromisso que nós assumimos, e se você quiser se engajar nessa campanha, você é bem-vindo, é bem-vinda, e nós agradecemos muito pela força. Então, próximo domingo, dia 18, estaremos juntos no CEAL. Lembrando que no dia 25, dia de Natal, não abriremos. Dia 1º de janeiro, Ano Novo, também não abriremos. E aí a gente volta no dia 8 de janeiro, o segundo domingo do mês. Quero pedir a você que ainda não deu o like, que dê o seu like. Nós temos 92 pessoas e 36 likes, então eu conto com sua ajuda. Clique aí embaixo do lado esquerdo no like e ajude o CEAL na divulgação deste canal aqui no YouTube. Do lado direito embaixo você tem aí inscrever-se. Se você ainda não é seguidor
do canal do CEAL, clique em inscrever-se e passe a ser um seguidor. E com isso você estará também ajudando a casa a divulgar este canal aqui, que, como você sabe, toda segunda e quinta-feira às 8 da noite temos o Evangelho do CEAL comigo. E toda terça e sexta às 8h30 da noite temos as aulas de Espiritismo e de Mediunidade com os nossos queridos João Batista e João Vitor. Então, nós temos lives de segunda a sexta, exceto na quarta-feira à noite, que é dia de tratamento espiritual à distância. Agradeço os likes. Então, se você puder, dê o seu like, ajude o CEAL a divulgar o seu canal aqui no YouTube. Quero lembrar que nós reativamos o Instagram do CEAL. Não é mais aquele antigo. Agora é CEAL Olinda _oficial. CEAL Olinda _oficial. Vá lá no Instagram e siga-nos, porque aí você também estará ajudando o CEAL a divulgar o seu canal no Instagram. Vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar desta noite com a nossa prece, momento em que nós agradecemos a Deus pela oportunidade e recebemos o passe espiritual. Então, me acompanhe nesse momento no nosso Evangelho, na prece de encerramento. Se puder, feche os olhos para se concentrar melhor. Meu Deus, muito obrigado por este momento sublime, por este momento de amor, onde aprendemos contigo as lições imortais que iluminam as nossas vidas e a nossa estrada. Faz, Senhor, com que possamos desenvolver cada vez mais em nós a gratidão e a esperança, o perdão e a fé, a fim de que possamos nos libertar de nós mesmos, pois temos consciência de que somos os nossos maiores obstáculos. Faz com que os amigos do mais alto, os espíritos trabalhadores desta casa de amor, encontrem em cada um de nós a receptividade para que as energias do bem e da cura possam penetrar em cada célula de nossos corpos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome. E permite, meu Deus, que possamos manter em nossos corações a paz de Jesus e a paz que o amor pode proporcionar em nossas vidas. Muito obrigado por tudo e até a próxima oportunidade. Muita paz.